Eu tenho uma grande prazer introduzir a minha amiga, colega, querida colega há muitos anos, a doutora Eunice Inácio. A dona Eunice foi a coordenadora dos programas do PAS e Educação Cívica do DW ao longo de muitos anos. E a dona Eunice também é um membro do Conselho de Administração do DW e é uma colega e uma pessoa muito respeitada na DW e também no país. Só para mencionar que a dona Eunice foi premiada em 2006, pela 2005, com uma das 1000 mulheres nomeadas para o Prêmio do Nobel naquele ano. Eu vou passar para o colega, senhor capitão, para fazer uma introdução formal. Obrigado. Obrigado, senhora, pela palavra. Obrigado também a todos que nos acompanham nesse momento. Em geral, quase o senhor já fez a apresentação da nossa convidada, a doutora Eunice Inácio, então não vou me alongar mais, apenas agradecer a vossa presença e dizer que estamos já a começar com as mesmas regras na participação. Então, vamos passar a palavra. A dona Eunice vai fazer a sua apresentação, mais ou menos em 20, 30 minutos, e o tempo que vai nos restar, poderemos abrir o debate para perguntas e respostas e possíveis contribuições, de acordo com aquilo que será apresentado aqui. Então, para participar, é só levantar a mão e nós vamos pedir para ligar o microfone e a câmera, se quiser. Depois de ter participado, poderá desligar tanto o áudio como o vídeo. Se não conseguir falar, então pode deixar uma mensagem no chat e nós teremos o gosto de ler. Dizemos também que estamos a ser acompanhados nesse momento a partir da nossa página do Facebook, onde poderá também interagir conosco nos comentários. Então, sem mais delongas, doutora Eunice, nós agradecemos a sua disponibilidade, primeiro, em nos permitir, nos conceder esta tarde de sexta-feira, para que possa refletir conosco o tema que nós metemos à mesa, dizer que estamos a refletir sobre temas ligados às eleições. Então, vou passar lá a palavra. Muito obrigada. Eu quero agradecer de ter sido convidada para estar aqui e poder tecer algumas considerações sobre educação cívica e eleitoral. É verdade que já estamos na fase final, na reta final da campanha, mas no mundo atual, as eleições, quando terminam, é necessário criar um programa de monitoria para poder controlar o ambiente político, o ambiente social, as possíveis ameaças de conflitos que podem surgir entre pessoas. Assim, achamos que não estamos fora do contexto eleitoral, é dentro do contexto, e o processo eleitoral e os seus resultados hão de continuar a ser analisados, poderão ser monitorizados e irem sendo analisados. Esta seria uma nova perspectiva, porque ao fazer-se a aplicação dos programas apresentados ao longo da campanha, é importante que o povo angolano, a sociedade em geral, continue a monitorar, a saber o que está sendo feito, onde estão as falhas, e apresentar uma proposta aos que governam
a forma como deverão ser monitorados, instados a não se desviarem daquilo que foi planificado. De uma forma geral, nós pensamos que isso seria uma forma nova de funcionar no day after as eleições. Day after, que não é tão um dia, mas o espaço dos próximos 5 anos serem monitorados é muito importante para dar cunho àquilo que realmente foi prometido, porque o povo fica ansioso e precisa de ver que, na prática, aquilo que os políticos prometem começa a ser implementado. E, através da educação cívica e eleitoral, aqui nos propomos analisar em breve tempo, vamos ver, afinal, o que é educação cívica e eleitoral, principalmente o que é a cidadania, que a cidadania não é só falada no tempo das eleições, mas ao longo da vida e no dia a dia dos cidadãos. Educação cívica e eleitoral. Estamos a dizer, falar de educação cívica leva-nos a responsabilidade neste momento em que o mesmo país que se chama Angola se encontra há poucos dias para a realização do seu 5º pleito eleitoral, onde a educação cívica muito se faz sentir. Para o nosso diálogo se tornar mais aberto, vamos em poucos momentos fazer uma incursão do surgimento da cidadania. Para melhor entendimento do tema, vamos também analisar a sua origem, que reside no termo cidadania, que corresponde ao direito, a um vínculo jurídico que se traduz na prática a condição de um indivíduo enquanto membro pertencente a uma comunidade ou de um Estado. Relativamente à cidadania, não só é importante na perspectiva de direitos, como também para o funcionamento do Estado, uma vez alcançado o envolvimento da consciência humana baseada no direito, sobre o direito de vir e ir, principalmente de zelar pelo espaço em que se vive, de exercer direitos como a participação de escolha dos seus representantes, desde os da comunidade restrita, que pode ser nas aldeias, nas comunas e municípios, como na mais vasta e abrangente. Relativamente aos direitos, são destacados o acesso à educação, à saúde, à habitação. Como tal, existem vários tipos de cidadania que vamos tratar. Primeiro, a cidadania política. O que isso pressupõe? Esta dá garantia de direito de participação na vida política e ter o usufruto dos direitos. Por exemplo, o usufruto de participar na política é votar e ser votado. E também a organização em sindicatos ou cooperativas, tal como hoje é feito por associações cívicas. Relativamente aos direitos, são destacados o acesso à educação, à saúde, à habitação. Como tal, existem vários tipos de cidadania. Vimos que a cidadania política pode dar direito a um elemento, um indivíduo, ser votado, ele votar e ser votado. Cidadania civil é aquela que traz para o indivíduo o direito relacionado à liberdade de expressão, de manifestação, de deslocação de um lugar para outro e com consentimento. O cidadão é aquele que vai para um determinado lugar e regressa. Entretanto, nem sempre essa deslocação é feita de forma aleatória.
precisa de ter um consentimento. Professar um credo religioso faz parte de cidadania civil e outras liberdades individuais, como, por exemplo, os músicos, os pintores, estão autorizados a divulgar as suas músicas em lives, como vimos muito ao longo do ano passado e outros, as lives através da televisão. Essas divulgações são feitas através de publicações plásticas, por exemplo, pintura, escritos literários, etc. Só as pessoas que se registram como músicos, por isso que Angola tem o Instituto dos Escritores Angolanos. Esses são conhecidos. A cidadania não quer dizer que a pessoa faz as coisas de qualquer maneira, mas tem que ser registrado, ser conhecido e cumprir com os deveres a que estão sujeitos indivíduos que pertencem a uma destas áreas. A palavra cidadania vem do latim civitas, o que significa cidade. Portanto, nesta visão, podemos ver que apenas eram considerados cidadãos aqueles que coabitavam e dividiam os mesmos espaços públicos. Estes não incluíam direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. E cidadania social, o que é? Essa pressupõe os direitos e a garantia relativos à dignidade humana, como sendo respeito e usufruto dos direitos humanos, nomeadamente o direito ao trabalho, à saúde, educação e habitação, entre outros previstos pela época. Estamos a falar da visão de cidadania ainda no tempo da antiga Grécia. Sim, estamos a ver no meu estado de liberdade. Contudo, vimos os direitos, mas cidadania significa também obediência às leis e normas que se relacionam com o bem comum, assim como a participação na criação de um ambiente salutar, a conveniência social, a convivência e conveniência social. Nem sempre as pessoas enquadram no seu viver, no seu modo de ser e estar, o princípio de cidadania. Afinal, o ser reconhecido como cidadão tem em si esta parte de direitos e também, por outro, os deveres. Se nós olharmos para as nossas urbes, atualmente, vemos que muitos dos indivíduos que já são considerados cidadãos ainda não respeitam os princípios da urbe ou da plebe. Eles, às vezes, na condução, as pessoas conduzem de qualquer maneira, sem o cumprimento das leis. E sabem que, para a obtenção de uma carta de condução, pressupõe a preparação numa escola, num centro de formação para os condutores. E quando dissemos que a cidadania é um processo amplo e que vai se melhorando de ano para ano em diferentes sociedades, estamos a dizer que cidadania não se deve apenas levantar no tempo das eleições, mas ao longo de todo o tempo de vivência dos cidadãos em determinada área de jurisdição. Cidadania contém normas e princípios para o bem comum. E a cidadania não é possível ser exercida se não existir um Estado, que é o organizador da vontade geral. E o Estado, por sua vez, prepara as leis para conduzir
a vida dos cidadãos. E a origem do poder, aqui a origem do poder, é o povo. Sem o povo, não há ninguém que prepara leis, nem normas, porque quem as vai cumprir? Alguém faz cumprir que outros cumprem. Na Grécia, a concepção de uma cidade grega, além de ser classificada juridicamente, quem podia ser ou não ser considerado cidadão, a cidadania se caracterizava como manifestação de habilidades intrínsecas de um indivíduo que podia ser desenvolvido individualmente, mas exercida coletivamente. Ninguém exerce cidadania sozinho. É sempre necessário que haja outros com quem coabitar e através dos quais se desenvolvem os princípios de cidadania. Ser cidadão, para usufruto da cidadania, exigia requisitos. Naquele tempo, podia ser cidadão e ter direito ao cartão de cidadania aquele que tem responsabilidade e comprometimento de forma livre em prol do coletivo. Porém, a democracia grega possibilitava que um cidadão tivesse melhor forma, vivesse da melhor forma possível. Mas tais aspirações deviam se harmonizar com o bem comum. Se olharmos hoje, há muitas pessoas que pensam que ele pode ter a felicidade, ter possibilidade de conquistar algumas riquezas e que aquilo choca com o coletivo da sociedade que o rodeia. Para Aristóteles, a finalidade do homem que se expressa na felicidade só se realiza pela utilidade do exercício da cidadania. Um homem isolado não tem a felicidade, não sente a felicidade do bem, nem sequer ter a alegria de comemorar as festas sozinho. Ser feliz era para Aristóteles ser honrado. E honra que não se deve confundir com prazer. Muitas vezes as pessoas, porque são abastadas, manifestam alegrias que extrapolam o bem-estar dos próprios vizinhos. Este sistema permitia que todos os cidadãos pudessem estar sujeitos às mesmas leis, às normas e também o direito de se manifestarem, como também expor os seus dilemas durante os encontros, os problemas da polis, relacionados com a política que os orienta. Este sistema é o que trouxe para nós a política que estabelece as leis e cujas leis, cujos princípios e normas devem ser cumpridos pelos cidadãos. Como vimos atrás, havia requisitos para se ser cidadão. Segundo Aristóteles, um governante deve saber também ser governado. Porque muitas vezes os erros que nós encontramos na sociedade é que a pessoa, quando sabe que ele é governante, ele não se coloca mais no lugar do governado. E isto é o que leva às falhas que acontecem no dia a dia. Ele considerou que este pilar é o pilar principal da democracia grega, que se expressa no princípio da possibilidade de cada indivíduo poder ocupar um lugar de responsabilidade ou de governação, mas de forma alternada.
Também este princípio tem algumas consequências. Os cargos públicos, para Aristóteles, deviam ser limitados no tempo e, da mesma forma, serem rotativos. Só 2 vezes seria possível alguém renovar o cargo. Posteriormente, o cargo tem que passar para outros indivíduos da mesma polis. Assim, os países foram copiando estes princípios por forma a poderem também realizar esta felicidade nos indivíduos. Exercer cidadania exigia a obtenção de responsabilidade. Para eles, não seria possível eleger um responsável, um governante que economicamente fosse dependente. A primeira característica é o indivíduo governante saber ser governado. O segundo, ter a psicologia livre e exercer espontaneamente aquilo que são as suas aspirações. Mas o coletivo tem que participar nesse exercício, porque o cidadão não vive só, vive numa sociedade em que estiver circunscrito. Perspectiva hobbesiana. Estamos a olhar para a perspectiva dos antigos pensadores, filósofos, que se preocuparam com a vivência, o modo de vida dos povos. Hobbes, contrariamente aos postulados de Aristóteles, ele que surgiu no século XVI e século XVII, trouxe a ideia de que os homens podiam organizar a sociedade e o Estado de acordo com a sua vontade. Assim, é substituído o princípio de legitimidade dinástica, que foi regida por soberanos provenientes das mesmas famílias. Os pais passam o poder para filhos e por diante. Pelo princípio da razão da soberania popular, originariamente era um sistema contratualista, feito através de contratos sociais. Hobbes, quando entra com um contratualismo vertical, ele instaura o poder leviatano. Para ele, a ordem hierarquicamente estabelecida na sociedade atinge o vértice através de um rei. Para ele, a sociedade devia ser liderada por um rei e não da forma como Aristóteles pensava. Entretanto, depois aparece o Maquiavel, que também traz o seu pensamento diferente dos que o antecederam. Antes que Hobbes ele deixou muitas perspectivas de como a sociedade deve ser dirigida, de como deve ser exercida a cidadania. Para ele, os benefícios daqueles que governam não se deve basear no desejo de outros que já traçaram o plano de governação. Ele considera que cada
etapa da vida, surgem os homens com seu pensamento, analisam o desenvolvimento da ciência e estabelecem também novas formas de vivência. E assim, o desenvolvimento da ciência se realiza no contexto daquela época em que acham que deve se substituir aquele princípio de predação. Como em todas as sociedades, quando há uma campanha política, todos querem ascender ao poder. Por quê? Porque o poder, para análise nos termos de gestão de conflitos e construção de paz, significa que o poder dá oportunidade para acesso à riqueza. E o acesso à riqueza provém em muitas instâncias da possibilidade de ter acesso às terras de forma insaciável. E eles dizem que não devia ser o princípio da insaciedade do ser humano, mas tem que ser controlado para não chocar com o bem comum. O Estado obesiano, então, considera que este é um mal necessário em que o rei pode ser o principal dos benefícios todos. E ele considera que o homem é logo do homem. Se antes do contrato social imperava a anarquia, após o contrato social, o soberano assume a responsabilidade de manter a ordem social e afastar as guerras civis da sociedade, possibilitando assim o desenvolvimento da ação racional. Depois de Hobbes, apareceu Weber. Weber, um dos grandes pensadores do processo de modernização, em sua Sociologia das Religiões, ele tenta analisar os seus antecessores a partir das suas investigações comparativas em sociologia da religião, compreender o mal do Ocidente moderno e como, afinal, este se originou especificamente em relação ao racionalismo da dominação do mundo, que fez desenvolver a ciência empírica. A mistura de vários aspectos de ciências, a música, a imprensa, para ele constituem forma econômica toda do capitalismo. Nas palavras de Gessé de Souza, apenas o Ocidente conseguiu superar os limites de uma concepção do mundo tradicional e da forma como a consciência lhe corresponde. A aquisição de uma consciência moral pós-tradicional é o que está em jogo na passagem da ética, da convicção típica de sociedades tradicionais, legitimadas religiosamente, para uma sociedade mais democrática. Uma sociedade regida pela ética da responsabilidade, que pressupõe contexto de secularização, sujeição do problema, sujeito ao problema moral. Esta passagem é espontânea e o seu produto mais acabado para ele, para Hobbes, e escrito por Gessé, é que ele admira como é que um indivíduo do Ocidente, ele se liberta das amarras das tradições e ele se torna o alfa e o ômega de tudo que é a modernidade ocidental, como mercado capitalista,
democracia, ciência experimental, filosofia até a fase moderna. Desta forma, ele admira esse cidadão ocidental que não se escusa em falar de si próprio ou de criticar os seus próprios erros, de tal maneira que eles criticam até a política que rege na sua cidade ou no seu país, de forma aberta, para permitir um desenvolvimento que seja pensado por uma maioria participativa. Porque, em algumas sociedades, a cidadania era um processo só para as elites. Alguns indivíduos não tinham muita oportunidade de entrar. Primeiro é que, para se ser um líder, para se ser um governante, primeiro tinha que ser economicamente rico, economicamente possuidor. Se não é, eles achavam que não deveria ser. E talvez isso nos remeta a pensar que deve ser por isso que os governos, muitos dos governos europeus, ingleses ou canadianos, não elegiam governantes pobres, com receio de que vão roubar. Não vão mais pensar que as oportunidades que estão à sua frente são para serem repartidas com todos, de maneira que eles também, como cidadãos, possam ter uma vida digna, possam ter honra. E assim, o processo continuou. Por fim, eles consideram que todos esses aspectos narrados são marcos da modernidade. A secularização, a ética protestante do trabalho, que influenciou o desenvolvimento do capitalismo, a burocratização do econômico e do político no tratamento do mundo, deixando o mundo não sacralizado, mas um mundo preocupado com a ciência. E ele considera que o Ocidente, a cidadania do Ocidente, chegou a um nível mais alto, porque considera que com o desenvolvimento da ciência, eles conseguem ter resposta para realizar a sua felicidade e a vida comum. Depois surgiu Max Weber, que afirma que apenas, ele mesmo de que estamos a falar, apenas o Ocidente conseguiu superar os limites de uma concepção de que só o Ocidente está apto ao desenvolvimento da cidadania social. Esta que pressupõe a proteção social por meio de garantia dos direitos como guia para a dignidade da vida humana. Assim nós nos perguntamos, onde estamos em África? Como estamos? Qual é a nossa visão da cidadania em África? Cidadania política, para usufruto dos direitos, para acesso ao poder e ter direito aos bens, sem olhar que os outros cidadãos também merecem oportunidades para uma vida de felicidade. A cidadania tem vindo a assumir as suas peculiaridades em cada região do mundo, do globo. Historicamente, a cidadania vem tendo várias e muitas acepções por causa de vários contextos culturais. Há culturas que pressupõem que a oportunidade, uma vez atingida, ninguém mais deve chamar a atenção. Mas pensamos que isso acontece porque o diálogo nas nossas sociedades, por exemplo, em África, é muito restrito.
aquilo que acontecia na antiga grega, onde os cidadãos, os avalizados na matéria, participavam das reuniões para resolver os problemas da cidade. E nessas reuniões participavam também as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Todos tinham o direito de participar nas assembleias. E, através da presença deles nas assembleias, eles punham os problemas que as comunidades enfrentavam. Onde estamos hoje? O que é que o nosso país pretende? Ele diz, o Marshall diz que não existem processos acabados. Todos os processos podem evoluir. E não é possível fazer análise direta de país para país ou de região para região. Mas que é preciso a vontade política daqueles que lideram os cidadãos terem a vontade política de ouvir uma maioria e conservar ou olhar para essas queixas e sugestões e incluir nas preocupações que devem ser analisados em coletivo e chegar-se a uma plataforma de entendimento. E ele diz que o mundo pode continuar a melhorar, a analisar o tipo de cidadania que concede aos seus cidadãos. Será que está discriminando cidadania política por cidadania civil e social? Ou é só pensar na cidadania em que contexto? Porque para fazermos a educação cívica, temos que educar os cidadãos nos princípios estabelecidos. Acredito que Angola tem o seu campo de trabalho relativamente a este processo de como deve ser a cidadania, por exemplo, em Angola, como está distribuída. Talvez haja, assim, às vezes, uma confusão, porque, às vezes, alguns tipos de cidadania chocam o cidadão. A cidadania política, às vezes, choca com a cidadania social. A cidadania social, às vezes, choca com a cidadania civil. Quem faz o quê? Quem autoriza o quê? E como esses se interligam para o bem-estar dos povos. De uma forma geral, era mais ou menos esse aspecto que gostaria de deixar. E concluindo que, para que esses pensamentos sejam analisados e também as pessoas vejam até que ponto isto é inviável na nossa realidade, é necessário que as igrejas participem no processo de educação dos povos e também a sociedade civil. Enquanto a sociedade civil pode liderar a capacitação dos líderes religiosos, porque normalmente a sociedade civil tem muitos líderes que trazem as experiências de outros países. Isto vai enriquecer as igrejas a assimilar mais princípios, mais bases de como desenvolver o seu trabalho. E isto tudo vai levá-los à capacidade de fazer a análise dos conflitos que surgem. Há conflitos que surgem só porque, conforme Aristóteles dizia, há alguns que querem que desenvolva simultaneamente 2 cargos ao mesmo tempo. Quando existem outros indivíduos que podem também assumir este ou outro cargo. E há outros que querem ficar lá
o tempo todo, mas a alternância é importante e talvez, analisando esses aspectos e conjugados do papel que as administrações ou as estruturas de administração de tudo que é o bem para o povo nos diferentes campos, educação, saúde, sei lá, o trabalho, a educação, a indústria, a economia, como esses se interligam e interrelacionam para chegarmos a um nível em que a redução da pobreza apareça como um fato e não como só teorias. A fome desaparece porque os solos existem e são para serem usados em favor dos povos. Como fazer com que um dia Angola chegue a um momento em que os níveis de violência, os níveis de assaltos, os níveis de violações de raparigas, de crianças pequenas, baixam, porque ouvimos esta semana o anúncio que o Minas fez dos níveis de violência contra as crianças. Luanda lidera o exército de crianças que foram vandalizadas, violadas, estupradas, enfim. E a própria sociedade reclama cada vez mais a falta de segurança nos bairros, em muitas localidades. Tudo isso faz parte, deveria ser parte do pacote. Então, de uma forma geral, estas eram, entre várias, são muitos aspectos, mas delineei também o papel que as igrejas deverão assumir, o papel para a sociedade civil, o papel para instituições do Estado e como eles devem se interrelacionar para, não digo todos os dias, mas talvez de 6 em 6 meses, a sociedade civil e as igrejas trazerem um pouco aquilo que está a acontecer no terreno, desde a urbe mais da polis até as aldeias. E se a nova governação entrar no exercício quando a sociedade civil, as igrejas, tenham um plano de monitorar a partir dos 100 dias de tomada de posse da nova governação, 100 dias depois, o anúncio do programa de governo deve ser um fato. E não deve ser posto debaixo da mesa, mas aspectos que devem aparecer em livrinhos. Uma pessoa que vem do estrangeiro encontra já no aeroporto, afinal o programa da Angola no âmbito disto é assim, assim, assim. Pelo menos as instituições terem isso para que possam acompanhar o exercício. E isto também facilita aos governantes a estarem cautelados que aquilo que eles próprios traçaram como seu programa, afinal está a ser seguido. E seria muito bom. Seria uma felicidade. Bom, obrigado, doutora Eulícia, por essa partilha. Parabéns pela brilhante apresentação. Dizer que chegamos no momento de debate, mas antes quero lembrar que das palavras da doutora Eulícia, nos falou um pouco sobre o que é. Sim, dona Eulícia. Falou-nos sobre o que é a cidadania, tipos de cidadania, origem da cidadania, características de um bom governante e fez uma discussão histórica, não gosto muito de aparecer, né? Mas em suma foi isso. Então vou pedir a quem queira questionar, contribuir para alguma coisa em torno do que foi dito. Então,
o tempo é da plateia. Já tem uma mão levantada, que é do senhor que já se encontra aqui na sala, né? Vou passá-lo a palavra. Muito obrigado, Dona Eunice, para a apresentação. A minha questão é observação, relacionado com a memória do programa que a Dona Eunice liderou no DWA na altura da primeira eleição pós-guerra, onde naquele ambiente eu me lembro, acho que a eleição de 2008, eu me lembro que a base do programa de educação cívica à volta daquela eleição focou muito sobre a mobilização da juventude. Tivemos a juventude dos diferentes partidos a colaborar num grande programa bastante interessante, com perspectivas políticas diferentes, mas uma solidariedade da juventude que foi impressionante. Mas naquela altura, a memória da guerra estava ainda na cabeça de todo mundo. E eu acho que uma grande receio, medo que as populações tiveram foi a memória do resultado da primeira eleição, quando caiu em conflito, resultou, de facto, no mais 10 anos de conflito. Eu me lembro que parece que a memória do antigo ou da guerra civil influenciou muito este ambiente antes das eleições. Mas hoje em dia eu acho que temos uma população bastante diferente. Também parece que o número de juventude eleitoral que vão para as urnas para votar ainda é mais do que maior do que 2008. E esta juventude não tem a memória ativa daquelas de guerra e do conflito de guerra. E tem parece que uma visão um pouquinho diferente do que a juventude do mais ou menos 15 anos atrás, 14 anos atrás. Qual é a sua perspectiva sobre o pensamento do juventude e as expectações da juventude esta vez nas eleições? Isto acho que é a minha questão. Eu tenho outras questões, mas isto acho que é, para mim, a questão mais importante. Acho que toda vez pode responder, para as ideias não passar, então, depois é que vamos escolher outras questões e outras contribuições. Obrigada, senhora. Eu acho que a perspectiva da juventude hoje é diferente daquele tempo. Apesar de que naquele tempo as pessoas estavam a sair de um ambiente tenso, mas agora, e também a normalizar-se a situação de violência através de armas. Atualmente, aqueles jovens, muitos deles são homens grandes, mas há um grupo que está a crescer. No país, há uma facilidade das pessoas terem acesso à informação. A forma como a juventude analisa a informação hoje não é muito a mesma no tempo em que nós concebemos o programa Jovens Embaixadores de Cidadania e Paz.
naquela altura, foi realmente um pacto entre os jovens dos grandes, de todos. Agora, os jovens, por causa do acesso à informação, através dos telefones, através Redes sociais. das redes sociais, apanham muita informação sobre o momento que o país vive. O contexto último do país também levantou questões que estavam embaixo. E essa juventude atual analisa a situação em que vive. Muitos deles uma situação difícil. E isto leva-os a agir de forma diferente de há quase 10 anos. Essa juventude atual, por isso que entendo que o governo tem estado a tentar várias formas de como satisfazer o desgosto da juventude, que às vezes não tem acesso ao emprego, não tem acesso à habitação, acesso à escola. O país é vasto. E acho que é preciso rebuscar as estratégias utilizadas ontem e as estratégias que podem ser utilizadas hoje. Algumas estratégias de ontem já não servem para hoje, porque quando ontem se faz um programa, um plano de construção de 1000 casas, parece que é muito e que resolve o problema da juventude, mas na prática ainda é pouco. E quando não há um diálogo permanente sobre os sucessos que se estão a atingir e as perspectivas, se não há um diálogo, a juventude apenas apresenta a face do seu descontentamento. E como lidar com este descontentamento? É preciso muita abertura. É preciso que haja também a participação. Quando não há participação, e aqueles que participam desses encontros tenham também a capacidade de passar a informação para os outros grupos. Às vezes, os que transmitem através das redes sociais, nós não sabemos onde buscam a informação, quais são as fontes. E isto, acho eu, que é o que um pouco acontece hoje. E mesmo hoje, é possível repensar os programas para a juventude. É preciso repensar. Houve um discurso do presidente da República em que ele disse que vão adotar programas inclusivos. Eu ainda fiz a pergunta. Não sei o que pressupõe esta inclusividade. Em que termos? Porque ser inclusivo é algo não tão linear. É complexo, é abrangente. Como as políticas têm de ser muito claras, devidamente concebidas, e nem sempre é possível satisfazer 10 filhos ao mesmo tempo. E se vamos, por exemplo, a educação. A educação fala de bolsas de estudo. É preciso estabelecer as políticas de acesso às bolsas. No nosso tempo, quando nós éramos alunos do liceu,
havia alguns requisitos já divulgados. Quem passar com média 16, 17, 18 até 20, esses têm acesso às bolsas. Então, a ligação dos que oferecem bolsas com os institutos ou os liceus ou os não sei quem. É preciso criar sempre requisitos e ser transparente. Primeiro, quando você sabe que afinal se passar com 16, você vai ter acesso à bolsa, o aluno também se empenha para conseguir a bolsa. Quando não se sabe, e às vezes quem tem bolsa é aquele que passou com 10 valores, a média final 10, e aquele que passou com a média final 17, 18, 15, 16, este cria o quê? Cria revolta. Então, é necessário que o país adote sistemas abertos. Isto pode ser um processo inclusivo. Dona Alice, obrigado. Vamos dar a oportunidade aos colegas do AMBO deixar uma mensagem no chat, mas em vez de lermos, eu gostava de passar a palavra ao colega Mário Cauewe, que ainda está aí, pode fazer a sua questão para darmos a oportunidade de falar. Sim, boa tarde. Boa tarde, estamos a ver. Sim, eu acredito que já gostaria de saber da facilitadora sobre um aspecto. Primeiramente, eu queria agradecer pelo tema, que é muito em que, se olharmos daquilo que é os acontecimentos do nosso país, há vários aspectos ligados com o tema de hoje. A minha pergunta é, analisando o contexto do nosso país, podemos acreditar que existe verdadeiramente uma cidadania? Se sim, e por quê? Gostaria que a pleitora me esclarecesse mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado, colega Mário. A sua questão está exibida aí no chat. Eu vi uma mão levantada, não sei se é do colega Moisés Festo. Gostava também de passar-lhe a palavra antes da dona Unícia responder à questão do colega Mário. Bom, não é desta com o colega Festo, então, dona Unícia, e temos aí a questão do colega Mário. Existe verdadeiramente uma cidadania? Se sim, por quê? Bom, existe cidadania, simplesmente a forma do exercício de cidadania tem várias interpretações. Eu tentei interpretar cidadania naqueles países onde a cidadania surgiu e como se fez sentir onde estão hoje. A nossa cidadania aqui, apesar de que existem os direitos, os acessos, aqui também há cidadania. A única questão que dizia Marshall é que em todas as regiões do globo, nem tudo se realiza da mesma forma. Alguns estão mais avançados, outros menos avançados, outros estão a desenvolver-se de uma forma, a desenvolver a sua cidadania de uma forma, mas ainda existem desigualdades. Não tive tempo de ler tudo. Existem desigualdades. E quanto às desigualdades, ele apela para a vontade política para melhorar. E é neste aspecto que eu disse, segundo Aristóteles, que haja vontade política
para estabelecer princípios participativos. Os princípios participativos levam-nos à transparência e a processos inclusivos. Porque se, como eu disse, se há bolsas de estudo, tem que ser publicado antes de chegar o dia de conceder as bolsas. Muito antes, como faziam nos liceus, nas escolas das missões onde nós estudamos, que já se sabe que os alunos que passarem com média 18, 17, 16, terão direito à bolsa de estudo. Então, o aluno, quando termina os seus exames, ele sabe qual é a sua qualificação. Da mesma forma, o usufruto ao trabalho que se oferece àqueles que concorrem e que têm as bases de cidadão, tem bilhete de identidade, tem o documento da escola, tem o registro, sei lá, de expensão para ingresso à vida militar, junta todos os documentos como são os requisitos em Angola. Então, quando saem as médias, os alunos verificam. O meu colega tinha média 12, mas foi à França, apanhou a bolsa. Eu tive 18, mas ainda não consigo entrar na universidade. Este é o problema que existe, porque o estabelecimento de normas não é transparente, não é conhecido. Fizemos concurso para o acesso à educação, sermos professores. No concurso, não publicaram as notas, os resultados. Isto cria esses desequilíbrios e há desavenças que não terminam. De uma forma geral, é assim que eu gostaria de responder. Eu não acompanho muito os programas, a implementação de certos programas do governo para aferir até que ponto eles atuam de forma transparente ou não. Qual é o princípio que utilizam? Estes são os aspectos que os alunos também, eles próprios, como existem não são associações de alunos nas escolas, também devem levantar estas questões para que sejam esclarecidos e que as injustiças não aconteçam. Obrigado, dona Alice. Não sei se temos mais uma outra questão, não vejo mãos levantadas, já temos uma aí. Vamos passar a palavra ao colega Lionel. Faz favor. Obrigado, moderador. Espero que me estejam a ouvir em perfeitas condições. Perfeitamente. Pronto, primeiramente, parabenizar a DW pela escolha do tema e pela facilitadora também a partilhar o conhecimento sobre cidadania. Há algumas vozes que afirmam que parece que se fala mais de cidadania ou do exercício de cidadania de forma intensa quando se está em períodos eleitorais ou pré-eleitorais. Gostava de saber se a facilitadora concorda com essas afirmações. Eu concordo e acho que eu disse na minha explanação que é costume falar-se muito de cidadania só no tempo das eleições, porque estamos diante de ter direito ao voto. E, às vezes, também há direito de ser votado. Quando termina a campanha eleitoral, isto de cidadania quase que não se ouve, apesar de que a DW, quando liderou o programa de paz com o CIAST, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas e algumas ONGs debateu muito
esses aspectos de cidadania e fomos muito longe. Criamos um programa com o Ministério da Educação, programa de educação cívica, educação moral e cívica, para ser enquadrado no currículo escolar pelo Ministério. E quando estávamos ainda a trabalhar no programa de paz, tivemos sempre vários encontros em que nós acompanhávamos se o programa de educação moral e cívica estava a ser cumprido e a ser implementado. Naquela altura, ainda estava aqui o Frei Mário Domingos, estava o Frei João Domingos, e estavam o Frei Zeca, o Frei Mário, Rui, e acompanhávamos, tínhamos reuniões regulares, quase mensalmente tínhamos um encontro. Não sei de lá para cá como está o processo de programa de educação cívica, porque eu sei que nos outros países as escolas têm no currículo escolar essa disciplina de educação cívica. E a educação cívica das escolas permite abrir a mente dos alunos para o que é a cidadania, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Dona Alicia, voltando à questão do papel das instituições, eu gostava de olhar o momento que estamos a viver, que vamos viver também na próxima semana, e ouvimos relatos a nível da comunicação social que a polícia está bem preparada para manter a ordem e a tranquilidade durante e depois a eleição. Eu gostava de voltar nessa questão, perceber mesmo qual é o papel de alguém que deve exercer. A polícia, quando diz que o voto está garantido, vai garantir a ordem e a tranquilidade, é aparecer com as armas nas ruas para intimidar, qual deve ser o verdadeiro papel mesmo da instituição. Olhando também para a instituição polícia. Eu realmente acompanhei ontem um debate na rádio, na televisão, em que se abordou a questão de voto e que logo depois da votação o indivíduo deve se retirar. É pena porque não estava aberto as chamadas para o exterior da sala onde estava a decorrer o debate. Eu gostaria, na altura, de perguntar se de uma casa saem 4 pessoas e vão às eleições. Um votou, os outros estão ainda na bicha. Aquele que votou pode ir para casa se o local de voto fica distante ou espera pelos outros para saírem todos juntos. Não sei se a polícia, ao fazer esta decretação, ao decretar que quem votou, acabou de votar, deve ir embora, deve desaparecer daí, não fique mais aí no ciclo de votação. Não sei. A polícia vai estar lá e o pastor Castro Maria estava a dizer que seria muito bom que a polícia não fosse usar violência, mas falar com a pessoa. Se a pessoa já votou e ainda está parado lá, perguntar por que está ali, em vez de o tirar coercivamente, o que não vai ficar bem. O princípio é bom, porque é mesmo assim, vemos as votações, os lugares de voto lá fora do país, cada pessoa entra, votou e sai. Pode esperar lá na varanda ou, sei lá, nos bancos, em vez de estar ali onde ainda os outros estão a votar. Penso que seria bom também as igrejas fazerem um apelo a que, no processo, no dia do voto,
que haja um pouco um espírito mais humanista, humano, em que se pode falar com a pessoa. O senhor já acabou de votar, faz favor, sai por essa porta. E ele vai esperar lá fora, onde outras pessoas haver a porta para saída e que não seja a mesma de entrada. Pelo menos. Uma outra questão que eu tinha, desculpa, Emília, estou a deixar de ser moderador para questionar, mas estou a fazer isso porque não vejo... O senhor Adriano, Adão Adriano. Pode, eu vou passar a palavra ao colega Adão Adriano. Bom, apreciei até agora as intervenções da dona Eunice e acho que é um grande prazer muito grande podermos ter novamente a dona Eunice enquanto ex-colega conosco com a família DW. É um grande prazer, muito obrigado pela tua disponibilidade. A minha questão tem a ver com a maturidade política dos eleitores. Queria saber, na perspectiva da dona Eunice, nessas eleições, os angolanos irão votar o quê? Irão votar os programas dos partidos políticos? Irão votar a simpatia? Irão votar pela camisola dos partidos? O que a dona Eunice acha que os angolanos vão votar nessas eleições? Muito obrigada pela pergunta, é pertinente. Angola vai para o 5º pleito eleitoral. Ainda é muito pouco para a consciência, para o amadurecimento da consciência. De um lado, por quê? Se de um lado os programas nem todos foram apresentados na íntegra. Não sei se as pessoas em Angola acompanharam as eleições em Portugal. Este ano houve eleições, este ano, acho que foi em abril ou março, em que os debates entre os candidatos ao posto tiveram várias vezes debates frente a frente. Cada candidato teve a oportunidade de apresentar o seu programa. Quando se tratasse de programa econômico, então, cada candidato apresentava o seu programa, o que ele tem na mão. E isto permitiu ao povo analisar os programas. Eu, por acaso, acompanhei muito, tal como acompanhei o tempo da campanha eleitoral dos Estados Unidos, quando o presidente Obama participou da campanha. Eu dormia às 4 horas. Ficava o tempo todo a acompanhar e quando vim a Angola eu disse, aquela forma como a campanha esteve a decorrer, tenho medo que a Hillary Clinton avance, porque usou uns termos que aqueles analistas não vão admitir. Então, e aconteceu que Hillary não, mas tinha todo o potencial para ganhar. Nós, na nossa sociedade, ainda agora estamos há 5 dias, não é? Sim. Ainda não houve um frente a frente. As eleições em Portugal tiveram muito esse cunho. Cada candidato apresenta o seu programa. No âmbito disto, vamos fazer isso. No âmbito disto, terminou o outro. E assim sucessivamente, até que todos, também eram quantos? Eram aí uns 8 ou 7 candidatos a cadeira de primeiro-ministro. Angola vai ter como o povo pode analisar os programas.
também tenho acompanhado dos outros países. Se as pessoas não têm a oportunidade de analisar o programa, então, na nossa realidade, vai acontecer tudo. Uns vão votar por simpatia, outros vão votar porque estão convencidos que este programa vai resolver o problema dos meus filhos do meu país. Outros porque nós já conhecemos este candidato, ele vai nos dar dinheiro. Outros vão aparecer, as pessoas vão votar a simpatia, muitos por simpatia, até às vezes mesmo sem conhecer a fundo todo o programa. Ouvir só quase que uma página daquilo que o candidato está a apresentar. Então, este é um déficit que acho que em Angola, nas próximas eleições, não digo esta, porque esta praticamente já vai para o fim. As próximas, os atores civis deverão ter um pouco mais de iniciativa para a partida tentarem ajudar os seus partidos, como fazerem a apresentação dos seus programas. Há vezes que, em vez de fazer a apresentação do programa, está-se a fazer o balanço do que foi feito. Obrigado. Com o objetivo de ouvirmos a todo mundo, eu gostava de passar a palavra ao colega Festo, se consegue usar a palavra para intervir, em vez de lermos o texto que nos deixou no chat. Medeste, colega Hernando. Ok, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Viva! Desde já agradecer à dona Eunice, uma figura que conhecemos perfeitamente bem. Estamos de parabéns, de facto, voltar a ter interação com a dona Eunice, que muitas vezes já estivemos juntos a debater assuntos que têm a ver com desenvolvimento comunitário. Já agora, a minha questão tem a ver com o seguinte: é notório comportamentos agressivos na participação das comunidades do casco rural, aquelas comunidades que antes achávamos que eram mais sensatas, mais pacientes. No casco, ou seja, quanto à campanha eleitoral, notamos que estão a apresentar comportamentos muito, não diria tão agressivo, mas que não víamos no passado. Tanto que o presente pleito eleitoral, estamos a ver a semelhança de 92. Aquilo que aconteceu em 92. Não sei qual é a análise que a facilitadora faz face a esse comportamento das comunidades do casco rural, que antes achávamos que estavam muito mais adormecidas, mais pacientes, e hoje o nível de agressividade é maior face à campanha eleitoral. Será que, dentro da abordagem da cidadania, são pessoas que estão despertadas ou estão a merecer a corda ou agitação de terceiros? Essa era a minha questão. Muito obrigado. Obrigado, colega Hernando, pela sua participação. Antes de passarmos a palavra à dona Eunice para comentar ou responder à questão do colega, gostava de avançar com a pergunta que está no chat do colega Festo, que começa por dizer o seguinte: boa tarde, dona Eunice, estou preocupado com o day after, pois me parece que existe um desequilíbrio entre o nível de percepção entre o Estado e o cidadão sobre a cidadania. Bem,
Que bom. Facilitou minha vida, por favor. Alô, que tal? Estamos a ouvir. Bem, eu estou com dificuldade de poder aceder à reunião por par com o meu computador. Mas saudar euforicamente a dona Eunice. Vejo que está com a mesma energia de sempre e isso nos agrada. Dona Eunice, eu realmente estou preocupado quando a gente fala de cidadania, porque vejo que existe um certo desequilíbrio de percepção sobre cidadania entre o próprio cidadão e os órgãos do poder do Estado. Então, eu gostaria, se bem que a dona Eunice já falou, entre linhas, algumas ações que o Estado deveria ter feito para a promoção da cidadania, mas gostaria, de facto, que a dona Eunice fosse mais precisa, olhando para o próprio Executivo, olhando para os órgãos de soberania, olhando também para o sistema judicial. Qual seria, de facto, o papel desses três poderes na promoção da cidadania? Obrigado. Obrigado a sua participação. Tenha à vontade as duas questões do colega João, o Hermano e o colega Félix. É um prazer ouvi-los e muito obrigada eu ter essa oportunidade de podermos trocar opções. Relativamente à questão de agressividade das comunidades, tudo tem a ver com o ambiente, o contexto. Nas eleições de 2008, nós primeiro fizemos uma pesquisa ao nível das comunidades para encontrar um pouco o tipo de ambiente que reina ao nível da comunidade. Quem está lá, quem está a fazer o quê, quem está a desenvolver iniciativas de capacitação do povo ou iniciativas econômicas. Este ano, gostaríamos que fosse feito da mesma forma, mas o ambiente não permitiu. O CICA estava interessado, mas não sei depois se conseguiram alguma coisa. Então, como sabe, a sociedade civil tem estado um pouco mais para trás e não muito presente junto das comunidades rurais. Quem está mais presente aproveita, costuma-se dizer, lavar a mente das pessoas em seu favor. Lavar um pouco a mente das pessoas em seu favor. Muitas vezes isto acontece, porque ao nível das comunidades, quando abrimos a rádio e ouvimos um pouco o que está a se passar, às vezes há perguntas: quem vos deu isso? Quem mais vos deu alguma coisa? Acontece que as comunidades rurais, muitas ainda não têm aquela capacidade de julgar os programas. Às vezes querem o programa deste candidato será em que área, mas querem o programa naquela outra área. Eu estou já há um tempo que não lido com as comunidades e não sei como eles lidam e ninguém traz uma informação do que acontece ao nível rural. Mesmo assim, existe ao nível o nível rural, vemos na televisão, nas campanhas, temos a presença das pessoas assistirem os comícios. As comunidades, apesar de serem, na sua maioria, analfabetos, eles também têm a capacidade de analisar. Vamos saber o que os resultados trarão. Acredito que
nós não estamos lá, mas estão lá os outros companheiros da sociedade civil a dar capacitação um pouco na linha da educação cívica aos cidadãos. Vão crescendo aos poucos. E acredito que a DW não está lá a fazer a levar os poços de água, não estamos lá a levar as bibliotecas, não estamos lá a trabalhar com eles e levar sementes, como acontecia no passado. Todos esses aspectos, muitas vezes, contam na vida dos cidadãos, e principalmente quando as pessoas são necessitadas. Então, vamos saber o que as comunidades querem. No meio de tudo isso, eles também sabem o que querem e vão manifestar-se. Existe um pouco, uma das perguntas foi em relação a uma certa agressividade. E o colega Hernani, que falou em último lugar, também quase que na mesma linha, se existe mesmo cidadania, também o entendimento de cidadania dos cidadãos ainda é um pouco incipiente. É preciso trabalhar um pouco mais. As pessoas nem sempre sabem que se eu tenho acesso a uma casa, é um direito e eu tenho que pagar a casa. Não é assim? Recebe uma residência, tem que pagar através da renda resolúvel. Ou as casas são oferecidas grátis. Não são grátis. Então, o povo, por isso é que precisa e vai precisar ter um trabalho de esclarecimento. O que quer dizer cidadania? Quando é que nós temos direitos e onde nós temos deveres? Então, quando nós sabemos que isto, para mim, é um direito do Estado, isto aqui é o meu dever, eu tenho que cumprir o meu dever. Quando vou às eleições, eu vou votar em quem eu achar. É livre. Ninguém vai comprar a pessoa para o voto. Devia ser assim, mas é um processo que também leva o seu tempo. Acredito que vai acontecer. Entre 1000, haverá sempre 20% ou 40% que votam porque aquilo está-lhes intrínseco na sua própria pele. Como o peixe na água salgada, que está na água salgada, mas quando é pescado, o peixe não vem salgado. O sal não lhe atinge. Vem como peixe que pode ser comido e você tem que pôr sal. Então, é a mesma coisa com as populações. É preciso trabalhar para que as pessoas entendam o que são os seus direitos e o que são os seus deveres. Obrigado, Dona Luiz. Espero que os colegas tenham sido esclarecidos, mas vamos passar agora a palavra ao colega, o senhor Amilcar, sim, para que possa intervir, por favor. O senhor Amilcar, por favor, ainda está aí. Estou sim, senhor. Sim, faz favor. Bem-vindo. Boa tarde aos colegas, boa tarde a todos. Eu não queria fazer nenhuma pergunta. Queria apenas saudar
em particular a dona Eunice pela brilhante apresentação que fez sobre um tema bastante candente, bastante pertinente, que nos educou a todos. Foi com muito agrado que acompanhei esta apresentação e o debate que foi feito. Dona Eunice é uma senhora que conhece-me desde criança, portanto ela já não sabe bem quem eu sou. Mas era apenas, de facto, para enaltecer a iniciativa da DW e o tema, nesta altura, sugestiva. Era apenas isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Sr. Milton. A dona Eunice recebeu a saudação, ouviu perfeitamente e está agradecida também. Muito obrigado. Não sei se ouvia que o senhor queria questionar. Não, era só esperamos que o senhor Festa pode ligar, hein? Sim, sim. Obrigada, senhor Milcar. Bem, então, sem outras questões, eu gostava, não temos questões para aqueles que nos acompanham da nossa página do Facebook. Não sei se o senhor Festo quer falar alguma coisa ou não. Bem, estamos com dificuldade de ouvir. Sim? Eu vou aproveitar então, enquanto o Festo vai se organizando para entrar. Dona Eunice, algo bastante curioso não se verifica agora com objetividade é não existirem pessoas ou instituições a trabalharem nos aspectos de monitoria e avaliação dos resultados da governação. Nas eleições passadas ocorreram situações como que a apresentação de um programa de governação, terminou o período de governação. Uma coisa muito importante que deveria estar a ser feito de forma objetiva é a avaliação do cumprimento do programa de governação. Esse é um aspecto muito importante. Noutros países, isto acontece com frequência, porque costuma ser a base também para influenciar, mas também para os cidadãos nacionais perceber até que ponto o país está a andar, ou andou ou não andou, no período do último exercício. Não sei se gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, agora que estamos no final do debate, por favor. Sim, muito obrigada pela pergunta, muito pertinente. De certeza que chegou um pouco tarde. A questão da monitoria da governação é muito importante. Nós referimos-nos a isso, referimos a isso e elegi na minha pequena apresentação que as igrejas e a sociedade civil, em parceria com consultores, na altura não falei os consultores, este programa de monitoria à governação exige consultores, porque muitas vezes, quando o monitorado recebe um nacional que vê todos os dias, pensa logo o que eles vão fazer, mas é necessário preparar uma estratégia de como adotar esta política de monitoria do trabalho que se realiza, assim como a monitoria aos orçamentos. Se não for assim, vamos continuar sempre nas questões escamoteadas. Não é muito fácil, mas é bem necessário existir a estratégia do programa de monitoria à governação. É uma pena porque o governo já tinha criado os CACs,
criou os CACs, Conselho de Auscultação dos municípios e comunas. Mas esse programa entrou numa debilidade que esvaiu-se. Eu acho que era pertinente, necessário, muito necessário, que se restaure. Que, mesmo que não tenha o nome dos CACs, ou pode ter o nome dos CACs. Mas dissemos aqui, na minha apresentação, eu disse, será pertinente criar uma estratégia para o programa de monitoria das ações do governo. E quem deve encabeçar este processo são as igrejas e as organizações da sociedade civil. Penso que, não sei quem será o ator que vai mobilizá-los para criar este programa. Nós sabemos que, neste momento, existem algumas igrejas que estão muito, muito mais perto do governo. Outras estão um pouco, assim, um pouco equidistante. Mas, programa é programa. Quando se estabelece o programa, é programa de monitoria. Não importa que este é um que está muito encostado. Pode participar, pode ser parte deste programa de monitoria. Então, se for possível, e é bom, porque todos estão, a maioria está de acordo que se faça uma monitoria e também se capacitem tanto as comunidades como os grupos da juventude. Talvez se criasse mais um programa para jovens embaixadores de monitoria, não sei com quem se falaria para se conseguir algum financiamento que permite às pessoas trabalhar neste sentido, monitorar o programa do governo, apesar de existir já o parlamento, mas sabemos que no parlamento eles chocam sempre. Então, o programa da sociedade civil é que deve ser forte. O SICA tinha o programa de monitoria social aos trabalhos dos governos nas províncias. Houve, às vezes, choques, mas sempre continuaram e, a dada altura, reconheceram que, afinal de contas, aquele programa era importante e outras províncias que ainda não tinham sido abrangidas no programa de monitoria social pediram que fossem abrangidos. Porque, mesmo nas estruturas do governo, há pessoas que às vezes não estão de acordo e estão à espera que alguém que está por fora possa chegar e dizer, olha, nós temos este programa e como? E lhes ajuda também a melhorar. Agora, como é a época, é o período de transparência, e através do programa de desenvolvimento sustentável, indo em cima do programa de desenvolvimento sustentável, pode-se delinear um programa de monitoria à governação. Dona Eunice, permite-me colher a última questão, antes de passar o seu minuto de últimas palavras de consideração. Deixe-me só passar a palavra aos colegas que respondem pelo nome Mobilização Social, vejo que voltaram a levantar a mão. A última questão, não é desta, você estava aí brincando. Eu sei. Muito boa tarde. Saudações a todos os presentes neste debate. Eu sou Celestino dos Santos, Bando, sou mobilizador social da DWAM. A minha questão é a seguinte: a democracia é também a participação no desenvolvimento das ações do país.
Mas a forma de participação para o desenvolvimento local das populações em África tem sido controverso e ambíguo. O que estaria na base desta questão? Terminei. Sim, apanhou. Dona Alice apanhou? Sim. De um lado está impera a questão da dependência. Aqueles que estão lá no terreno, muitas vezes, para se pronunciarem, eles quase que pedem autorização. Se disser assim, vai ser sancionado e perde o lugar. Este é um dos aspectos em África. Aqueles que se pronunciam em relação a erros e falhas de governação, mesmo estando lá dentro, muitas vezes são sancionados. E não fica, nem sequer aquece a cadeira, vai embora. Por isso é que a diplomacia, junto das instituições de poder, é muito necessária. Quando tivermos atores que podem promover essa diplomacia, por isso que estamos a eleger as igrejas e a sociedade civil, há papel que deve ser assumido mesmo pelas próprias igrejas. Só deve existir um órgão que ajuda-os a aparecer para poder estabelecer, traçar um programa. Naqueles tempos, na verdade, fazia este papel, que ajudou muito as igrejas a aproximarem-se do governo para questões da paz, que não eram assuntos fáceis. Hoje, também é possível. É uma questão de se tomarem as medidas necessárias. A base, o ponto de partida, com quem se pode falar para criar este grupo. Temos as igrejas, a Igreja Católica está sempre aberta para processos dessa natureza. O Centro Mosaico está lá, o SICA está lá, enquanto estão lá, e agora acho que há mais outras igrejas, pessoas como o reverendo Nguimbi mesmo também, pode ser também trazido e buscar o Dom Nunes. Sim, porque quando o espelho, a fotografia dos que estão a pedir o encontro e dizer que tem um programa para acompanhar, porque cansados de ouvir as redes sociais, para dar dignidade ao governo que for eleito, né? Isso nessa altura é já o governo, já não é ainda o governo reinante neste momento, o que sai das eleições. Gostaríamos de contribuir para que as redes sociais não levantem mais questões que não têm pernas nem braços para nada. Então, já que acusam isto, as redes sociais é que trazem as acusações. Nós, como igreja, gostaríamos, como parceiros, se é possível, andarmos um pouco neste sentido para ver se pode sanar estes tipos de aspectos. Bom,
Dona Eunice, obrigado. Sem outras questões adicionais, não quero fechar o debate assim. Sei que o tema não se esgota aqui, mas vou lhe dar mais 1 minuto para as últimas considerações. Eu também agradecer esta oportunidade. Eu não contava que teríamos esse debate em que as pessoas colocam as preocupações e vejo que realmente é pertinente. Estava eu para trazer a abordagem de educação cívica já no modo tradicional, mas pensei que era melhor abrir um pouco a página para aquilo que os pensadores que trabalharam os rudimentos da cidadania, e lá onde a democracia já hoje é um fato, sem que as pessoas se matem, então tentarmos só abrir só um pouquinho. Só. E assim eu agradeço, porque afinal de contas o AMBO beneficiou bastante. Não tivemos contato com outras províncias, isso é muito bom, nem com pessoas aqui dentro do AMBO. Mas espero que as próximas, alguns dos atores possam também tomar parte. E deles também se pode ouvir. Para terminar, gostaria se o DW pudesse convidar algumas pessoas para tentar um pouco analisar, talvez depois das eleições, e ver como se pode andar, porque os governos esperam muito pelo pronunciamento das igrejas, no sentido de corrigir alguns desvios à governação. Obrigada, Dona Eunice. Não sei se a senhora tem alguma palavra. Agradecer a Dona Eunice de novo a sua participação aí neste debate. E temos quase sempre nas sextas-feiras um debate sobre um tema. Nas últimas semanas focamos sobre a eleição, mas temos a ideia de olhar para o mês que vem. Parece que eu acho que este tema que a Dona Eunice mencionou sobre a monitoria das políticas é bastante importante. Isto acho que, claro, é o papel da sociedade civil também, claro, das igrejas. E quando sabemos o resultado das eleições, e eu acho que também é claro que as plataformas, as políticas dos diferentes partidos não foram tão bem divulgadas e não foram discutidas, mas eu acho que é a altura de pegar dos compromissos feitos durante as eleições e montar um programa, mesmo tipos de observatórios ou de monitoria. O DW estava sempre, a Dona Eunice sabe, envolvido na formação destes tipos dos observatórios, monitoria, etc. E eu acho que é uma boa altura em setembro de lançar programa assim. Vamos pensar sobre os debates para setembro e focar sobre algumas aspectos de monitoria. Obrigado a todos que nos acompanham, todos os nossos internautas, e obrigado novamente a Dona Eunice. Eunice, reiteramos o convite para os próximos debates depois da eleição, para que possamos voltar a pensar sobre a questão da monitoria das políticas públicas após a eleição. Então, desejo um bom final de semana a todos e a todas e uma boa eleição na quarta-feira.
Dona Lícia. Muito obrigada. Vamos Muito obrigada.